Olá a todos, meu nome é Elias e eu sou psicólogo. É com um grande abraço que eu recebo você no canal Mais Forte que Ontem. O tema que vamos abordar no vídeo é a ansiedade. Por que a ansiedade ataca? Descubra o ciclo vicioso entre o seu cérebro e o seu corpo. Você já sentiu sintomas como sufocamento, coração disparado, sudorese nas mãos, insônia, a sensação de que algo ruim vai acontecer? Você pode estar sentindo sintomas de ansiedade. E vamos desfazer essa confusão e trazer clareza para isso, para que você se torne mais forte do que ontem. Eu sei que muitas vezes a sua ansiedade é considerada como frescura para muitas pessoas. Na minha experiência como psicólogo, isso é uma das coisas mais tristes para quem sofre de ansiedade, pois as pessoas não têm nada aparentemente, mas as pessoas que sentem ansiedade são julgadas pelas outras pessoas que estão procurando alguma coisa para ocupar a mente. Isso vai passar, que não é uma coisa real, que é uma coisa da cabeça. Mas a verdade é que a ansiedade é uma experiência complexa e faz parte do nosso sistema biológico. Ela é uma ferramenta adaptativa. Se nós pensarmos em termos de evolução, quando nós éramos primitivos e não tínhamos muita tecnologia, nós vamos convir que o ser humano é muito mais frágil e mais fraco que muitas espécies de animais, como chimpanzés, por exemplo, são muito mais fortes, um leão, né, um elefante. Então nós tínhamos que ficar em alerta, e um bom sistema de alerta, um confiável sistema que nos protegesse de todos esses perigos, era essencial. E foi isso que fizemos ao longo da evolução. Desenvolvemos um sistema de alarme que funciona através de luta ou fuga. Quando encontramos um perigo, ou nós lutamos contra isso, ou fugimos. E esse sistema funcionou muito bem, tanto é que a nossa espécie dominou o mundo. O problema é que agora não vivemos mais no meio de leões, ou elefantes ou chimpanzés, como eu falei, ou cobras. A maioria de nós vive em cidades, salvo alguns que trabalham no zoológico ou moram na África, ainda nesses ambientes que tem esses animais perigosos. O nosso dia a dia, os perigos que encontramos é a entregar, por exemplo, um relatório, né? Ter pouco tempo para fazer esse relatório e ter que entregar uma prova difícil, uma conversa difícil que você tenha que ter, uma situação de doença, algo muito estressante que você ainda terá que fazer ou passar. Tudo isso gera muita ansiedade. E não há problema nenhum, porque se você tiver alguma dessas situações, por exemplo, a prova que eu citei, e você sentir muita ansiedade, isso vai fazer com que você se prepare para a prova. Vai gerar um desconforto, você vai pensar se a prova vai ser muito difícil, se vai cair aquela ou a outra questão. Então você vai tratar de estudar para ter um resultado melhor. Então esse desconforto que você sente te impele a tomar alguma atitude, a se preparar para aquele evento. A ansiedade está ligada à percepção de um perigo ou o medo desse perigo. A ansiedade saudável pode mobilizar, então,
os nossos recursos internos, psicológicos, físicos, para enfrentar esse problema e assim desenvolver em nós habilidades diante das dificuldades. Até aí, estamos falando de uma ansiedade normal. O problema é quando ela se torna patológica e ela pode gerar, então, um transtorno mental. O problema acontece quando a ansiedade perde o seu papel motivador, a sua função adaptativa, e passa a ser algo que impede a pessoa de realizar suas tarefas e começa a acontecer de modo crônico e desproporcional ao que está acontecendo. A patologia da ansiedade faz com que a pessoa perceba tudo que acontece através de um filtro de perigo, como se muitas coisas que nem são ameaçadoras comecem a ser vistas como algo muito ameaçador, que tira a paz e o sossego da pessoa. O que ela sente é desproporcional ao que está acontecendo. As outras pessoas reagem de maneira tranquila e ela de forma muito preocupada e com um medo muito aflorado a respeito dessas situações. A ansiedade começa a causar um impacto real na vida da pessoa, impedindo que ela desempenhe suas funções diárias, como no trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Interfere então no bem-estar da pessoa, inclusive se manifestando em sintomas como insônia, preocupações excessivas. A partir daí, então, a pessoa precisa destinar mais atenção e cuidado. Se você está se identificando com este vídeo até aqui, clique no gostei e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas a quem você acha que esse vídeo possa ajudar a esclarecer as dúvidas e para que a pessoa possa entender o que ela está sentindo. Também pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. A ansiedade pode aparecer de várias formas, com uma preocupação generalizada, né? No transtorno de ansiedade generalizada. Ela também pode explodir em ataques de pânico, onde a pessoa sente muito medo e acha que vai perder o controle ou que vai morrer, com sintomas intensos que levam ela a acreditar que isso possa ser alguma coisa muito grave. Ela pode se manifestar através de pensamentos obsessivos compulsivos, como no toque, onde a pessoa tem que fazer e repetir vários rituais. Também pode vir de maneira específica, como o medo de falar em público. Eu mesmo passei por essa situação quando eu estava na faculdade de psicologia e tinha que apresentar trabalhos. Eu tremia muito e mal conseguia falar. A minha voz saía fraca e a minha mão tremia. Então, eu, para tentar não tremer tanto, segurava uma folha de papel, mas aí sim que a folha e as mãos tremiam mais ainda. A minha salvação foi que, como eu disse, eu estava fazendo uma faculdade de psicologia, então os professores eram psicólogos e eles entendiam do assunto, então diziam para mim tomar um copo d'água, para mim apresentar depois dos colegas, que eu poderia voltar uma outra hora, que eu poderia apresentar após outros grupos, e assim eu fui lidando com isso, e a forma de diminuir a ansiedade é enfrentá-la, né, com conhecimento e com técnicas, inclusive técnicas de respiração, que em uma outra oportunidade podemos, inclusive, ensinar aqui no canal. É comum que algumas pessoas que tenham uma dessas formas de ansiedade tenham outras também
em conjunto. E a relação entre depressão e ansiedade é muito comum. Um transtorno de ansiedade começa a surgir quando uma pessoa sem razões aparentes começa a ter dificuldades de respiração, um medo intenso, uma perda de controle, dor no peito, tremedeira nas mãos, sudorese, dificuldade de ter um raciocínio claro e concentração. O sistema nervoso autônomo assume o controle do nosso organismo, influenciando também o que a gente pensa. Os ataques de pânico, por exemplo, são gerados quando a pessoa treinou o corpo para estar vigilante e antecipadamente preparado para a próxima experiência estressante. Então, é como você tivesse treinado isso. Você sente esse medo muitas vezes e começa a se tornar uma forma de você agir e reagir aos eventos. Você se condicionou dessa maneira e quando aparece algo que apresenta qualquer perigo, você inicia esse ciclo que não é um ciclo racional, porque a emoção é que está comandando o teu pensamento naquele momento. Sim, você ouviu bem, você treinou o seu corpo. A ansiedade é resultado de uma prática mental rigorosa, exagerada, uma ansiedade que, na minha experiência, ao fazermos a revisão do percurso anteriormente ocorrido, percebemos que a grande maioria das pessoas, o ciclo começa com algumas dificuldades na vida que causam uma intensa pressão emocional. Pessoas tendem a desenvolver ansiedade quando convivem em ambientes onde a tensão é constante. Por exemplo, numa casa onde as pessoas brigam por várias razões e todos os dias elas discutem, e então elas estão esperando que isso aconteça todos os dias. O corpo vai se preparando sempre, tentando se defender daquele ambiente estressor. Uma criança, por exemplo, que é criada num ambiente com violência o tempo todo, onde ela vê as pessoas se agredirem, onde ela própria é agredida, ela tem uma tendência mais elevada a desenvolver ansiedade. Quem trabalha num ambiente onde é muito cobrado, onde há sempre um chefe verificando tudo que você fez, corrigindo os teus erros a todo momento, te expondo na frente das pessoas, fazendo você passar vergonha, vexame. Isso tudo pode ser um gatilho para desenvolver um transtorno mental de ansiedade. Depois que a pessoa tem a primeira crise de ansiedade, por exemplo, que ela se levanta no dia e não consegue ir para o trabalho, ela começa a se preocupar e antever tudo que pode acontecer naquele dia, e sem um motivo aparente ela começa a sentir esses sintomas que eu falei, a tremedeira, no suor na mão, a sensação de sufocamento, uma dor aguda no peito, uma angústia, preocupação excessiva com coisas corriqueiras. Então ela não consegue desempenhar suas tarefas, não consegue ir trabalhar aquele dia, muitas vezes acredita que está acontecendo alguma coisa mais grave, vai parar numa unidade de pronto atendimento e os profissionais atendem e o médico lá chega à conclusão de que ela tem ansiedade. Algumas pessoas vão precisar de medicamento para controlar a ansiedade, se ela é muito severa. Outras pessoas podem enfrentar com psicoterapia. O importante é que o conhecimento, a psicoeducação, que é o que estamos fazendo aqui nesse vídeo, ele é importantíssimo para a pessoa começar a controlar suas crises de ansiedade e evitar crises maiores. Ao reviver mentalmente
o passado, momentos estressantes, a pessoa encarrega-se de libertar os químicos apropriados no cérebro. Pensamentos ansiosos enviam um estímulo ao sistema nervoso e simpático para iniciar a ativação do organismo. As pessoas ficam ansiosas e com receio acerca do futuro, daquilo que potencialmente pode acontecer com elas. E isso leva a uma outra crise, e isso que a gente chama de ciclo, né, da ansiedade. Porque o simples fato da pessoa pensar que vai ter um novo ataque pode gerar, sim, um outro ataque de pânico, uma nova crise. Pode gerar um novo evento e assim sucessivamente. Acontece que, ao preparar o nosso corpo para enfrentar uma situação de perigo, nós automaticamente damos respostas mais impulsivas, tão impulsivas e tão rápidas que elas não passam por um processo de raciocínio mais demorado, mais elaborado. As respostas emocionais, respostas impulsivas, nem sempre são as melhores, quando na verdade deveríamos ter respostas mais racionais, ponderar mais as situações e perceber se são realmente situações de perigo ou não são reações apropriadas para aquele momento. Este que é o problema. Os ansiosos ou as pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas não conseguem filtrar esses episódios e reagir de forma proporcional a esses eventos. E é por isso que o menor perigo ou a projeção de um perigo já pode colocar elas em crise de ansiedade. Esse circuito contribui para a explicação do poder da emoção para se sobrepor à racionalidade. Mas é importante você saber que, com o processo de psicoterapia, quando você começa a se informar mais sobre a ansiedade, ter informação realmente qualificada, você pode superar esse transtorno e viver com qualidade. Eu, por exemplo, tinha uma paciente que passou por uma situação dramática na vida dela. A casa dela foi 2 vezes atingida por granizo e ela ficou com medo excessivo. Cada vez que o tempo se fechava e tinha possibilidade de chuva mais forte, ela não conseguia dormir. Tanto é que ela ia para o porão, o lugar que ela considerava mais seguro da casa dela, e ficava lá durante as chuvas. Com o tempo ela foi entendendo que a maioria das vezes que ela sentia medo e que ela imaginava que algo ia acontecer, isso não acontecia. E ela sofria por antecipação. E muitas vezes por coisas que nem iriam acontecer de verdade. Nesse processo de psicoeducação da ansiedade, ela começou a entender que muitos medos que ela tinha eram irreais e que ela tinha que considerar todas as vezes que ela imaginou que esse evento iria acontecer de novo. Muitas vezes isso não aconteceu. Existem várias técnicas para trabalhar a ansiedade e técnicas cognitivas, como essa de fazer com que a pessoa analise melhor as questões, né? Fazendo com que ela veja as probabilidades daquele evento ocorrer ou não. Por exemplo, a chuva de granizo na região acontece talvez 1 ou 2 vezes no ano, ou até mais, mas que especificamente naquele lugar já haviam se passado muitos anos e isso não ocorreu com a frequência
que ela imaginava. Até porque ela tinha construído a sua casa de uma maneira mais robusta e também que ela poderia levar isso em consideração para que ela não sentisse tanto medo. Todas essas conversas que o psicoterapeuta tem com a paciente faz com que ela amplie o olhar para o seu medo, para a sua ansiedade e comece a sentir novamente um nível de segurança maior e a vida dela comece novamente a ser uma vida mais tranquila, de menos preocupações. O mais legal nisso é ver depois a pessoa com menos crise de ansiedade e já podendo, por exemplo, como ela, dormir no seu próprio quarto, ter uma noite de sono tranquilo. É isso que dá mais satisfação na vida de pessoas que, como eu, tentam ajudar as pessoas a passar por esses transtornos mentais, como a ansiedade. Então eu convido a você usar esse conhecimento no seu dia a dia e se tornar uma pessoa mais forte que ontem. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo neste vídeo. Um abraço.